Olá pessoal, estou aqui de volta agora para mais uma avaliação do céu astrológico da semana, tá bom? Então neste vídeo nós vamos conversar sobre a semana do dia 5 a 11 de agosto de 2018, tá bom? Temos alguns eventos interessantes acontecendo ao longo dessa semana. Já vou adiantar aqui que tem um eclipse parcial solar que vai acontecer, mas ele não será visível aqui no Brasil, então ele não tem influência sobre os assuntos brasileiros, ok? E também já vou ressaltar aqui para quem é novo, quem pegou o vídeo agora, nunca viu o canal, esse é um vídeo técnico, tá bom? E o canal ele é direcionado para quem quer estudar astrologia, então nós não fazemos aqui a análise da semana para signos, não é horóscopo, tá? A gente faz uma avaliação do céu, entendendo os aspectos, as configurações, tá? A pedido de quem acompanha o canal, tá bom? Então, vamos começar, né? A semana do dia 5 ao dia 11 de agosto. Nós temos aqui no domingo, no dia 5 de agosto, às 6 horas da manhã em Brasília, o Sol em Leão e a Lua em Touro, ok? Aqui a Lua em 20 de Touro, o Sol em 12 de Leão. E nós teremos de aspecto acontecendo já de madrugada, a Lua formando uma quadratura, que é um aspecto desafiador com Mercúrio. Então, a Lua está aqui às 6 horas, né? Às 4 horas, ela estava um pouquinho antes, 19 graus aqui, tá? E aí, ela formou esta quadratura exata aqui, ó, com o Mercúrio, que é esse planeta. Então, acontece durante a madrugada, quando a gente acordar, a maioria de nós estiver acordando aí no domingo, vai pegar um finalzinho dessa influência. Tanto a Lua quanto o Mercúrio são astros que se movimentam rapidamente, apesar do Mercúrio estar lento, né? Está no movimento retrógrado um pouco lento, mas a Lua se movimentando rápido. Então, durante a manhã do domingo, no comecinho, a gente pode sentir um pouco mais de dificuldade de engatar mesmo, né? É uma influência que acaba deixando a gente um pouco preguiçoso, mentalmente um pouco preguiçoso, né? O Mercúrio está retrógrado em um signo fixo e a Lua está exaltada em Touro ali, acomodada. Então, o comecinho do domingo é lento, difícil para pegar, né? Tem que pegar no tranco, como a gente diz. Depois, nós vamos ter só no final do dia, lá às 22h30, a Lua ingressando aqui, ó, no signo de Gêmeos. Muda vamos dizer, essa dinâmica do astral, o humor, mas isso já vai acontecer bem no final do dia. Talvez a gente não perceba muito, vai perceber só na segunda-feira, né? Na segunda-feira a gente tem muitos eventos acontecendo, né? Aspectos sendo formados, astros mudando de signo e coisas interessantes, tá? Então, ela seria uma posição mais dinâmica, né? Do humor mais dinâmico, da vontade de fazer as coisas, mas como é muito no final do dia, a gente não vai perceber isso com tanta nitidez, ok? Para sonhos, não é uma influência que favorece, porque o Gêmeos é um signo de elemento ar, e o elemento ar é mais mental. Então, o que pode ter é um pouco de dificuldade para dormir mesmo, né? Ficar lá até altas horas assistindo filme, na internet, quem gosta, ou fazendo outras coisas, lendo mesmo, mas assim, em busca de informações. Ele não é tão bacana em termos de incentivar o sono e o descanso, porque o Gêmeos é um signo mutável, elemento ar, então a tendência natural é do movimento, né, de qualquer maneira, tá bom? Bom, aí sim, segunda-feira, no dia 6 de agosto, a gente começa, então, um dia ali com a Lua em 4 graus do signo de Gêmeos. E ela já no primeiro momento, ela já vai formar um trígono com o Marte, né? O Marte está no movimento retrógrado, então ele está voltando aqui, né, para Capricórnio. E ele está em 1 grau. Então, logo que a Lua entrou em Gêmeos, ela formou um aspecto de trígono, que foi a 1h da madrugada, né? E isso incentiva ainda mais a dinâmica mental, com o Marte no movimento retrógrado, a gente pode ficar um pouco ansioso e um pouquinho agitado aí com essas questões de informações, com querer informações ou notícias das pessoas, ficar pesquisando coisas, enfim, não só de pessoas como de assuntos no nível geral. Ele é dinâmico nesse teor, tá? E incentiva um pouco da argumentação, não é propriamente um aspecto muito argumentativo, porque não tem um astro da fala aqui, da mente, mas como Marte ele rege a atitude, então a atitude fica argumentativa e a gente acaba ficando bem inquieto aí durante a madrugada
da segunda-feira, né? Do domingo para segunda. Depois a gente tem o Sol formando uma quadratura com Júpiter. Quadratura é um aspecto desafiador de 90 graus, é um lado do quadrado, né? Então, o Sol está em 13 graus e 51 minutos aqui às 6 horas da manhã. E aí, quando chegar ali às 11 horas, ele muda para 14 graus. Aí ele vai pegar exatamente a quadratura com o Júpiter em 14 graus de Escorpião. Então, é uma quadratura que eu vejo muito forte em termos da autoconfiança. Como o Sol, ele rege justamente essa necessidade do domínio, né? Do autodomínio, do controle, da autonomia. E o Júpiter em Escorpião também é muito profundo na questão da confiança. Então, a tendência normal, natural, é que durante esse período aí, meio do dia ali, a autoconfiança ela venha de uma forma um pouquinho exagerada. Então, o que a gente precisa ficar atento é com o julgamento que a gente faz das coisas, o dimensionamento que a gente dá para as coisas e também com as brigas que se iniciam, com os conflitos que se iniciam aí, né? Porque sendo Sol o astro-rei em aspecto desafiador com Júpiter, não está fluindo muito bem o nosso senso de julgamento com a nossa capacidade de fazer as coisas. Então, tá bastante desajustada, né? Outro fator é que pode ser um pouquinho difícil a gente lidar com o brilho dos outros que estejam perto. Então, tem que ficar um pouco atento aí com as invejas aí que vão surgindo ao longo dessa segunda-feira, aí, principalmente aí do meio do dia para a tarde toda aí, né? Pode acontecer exatamente o sucesso dos outros vir a incomodar, né? Ou o teu próprio sucesso incomodar outras pessoas e aí você ter que lidar com alguns pequenos problemas aí. Às 20 horas e 20 minutos à noite, já a Vênus ingressa em Libra e é bacana porque ela é regente de Libra, né? A Libra é a casa diurna da Vênus, então ela começa o dia ainda em maus lençóis aqui, além de estar no grau crítico, no signo da queda dela, né? E aí, quando dá às 8 horas ali, ela já ingressa aqui no território dela. Então, Vênus em Libra é sofisticada, suave, alegre. Já dá para perceber que a Lua já está se aproximando de um aspecto harmonioso. Então, já começa a nascer um clima aí no tempo, né, no ar, já começa a se formar um clima bem sutil, fácil nas relações sociais, bacana para paquerar, bacana para lidar com os temas leves, para sair, para se divertir. É uma configuração bastante positiva, tá? Então, esse período agora, a partir deste momento que a Vênus ingressa em Libra, já o clima para romances, né, e para as relações sociais de todos os tipos fica bastante favorecido. Bom, às 22, a Lua forma um aspecto de sextil suave aqui, ó, com o Sol. Tá? Então, Lua em Gêmeos com Sol em Leão é muita energia para um final do dia, eu acho, ainda bem que é um aspecto de sextil que é leve, porque a gente está falando de temperamentos que envolvem as qualidades quentes, né? A Lua aqui em Gêmeos, que é sanguíneo, com o Sol em Leão colérico, então é um teor energético muito alto para um final de dia. Mas o aspecto é harmonioso, então o que a gente pode esperar que se desenrole aí durante esse período são algumas respostas positivas para as nossas coisas. É um pouco de empolgação com coisas que vocês vão se deparando aí durante a noite, às vezes notícias, né, que chegam, ou às vezes coisas que vocês leem, que veem na internet, que assistem de uma certa forma, mas é bacana porque ela traz uma certa empolgação em torno de informações, tá? E aí teremos já na terça, né, para segunda tá bom, né? Na terça-feira, dia 7 de agosto, o Sol continua em Leão e a Lua em Gêmeos, tá? Ela começa aqui, ó, em 18 graus de Gêmeos às 6 horas da manhã. E aí nós vamos ter o primeiro aspecto sendo formado às 4 horas, um pouco antes das 6 aqui, com a Lua formando um sextil com o Mercúrio. Então, ela terminou a segunda-feira formando o sextil com o Sol. Então, aí ela se movimentou um pouco mais de onde ela estava e formou um sextil com o Mercúrio. Mercúrio está retrógrado, não está num dos melhores momentos dele, né? Bem lento, combusto, ele está bastante prejudicado. Vocês vão perceber que ao longo dessa semana o Mercúrio vai
passando por várias situações aqui, tá? Então, a Lua, nesse aspecto harmonioso, é quase que dá um suporte, assim, a gente poderia pensar, né? Um suporte para o Mercúrio se expressar. E sendo uma Lua em Gêmeos bastante aberta, né, expansiva, ela favorece um pouco esse teor resistente, difícil, argumentativo do Mercúrio e um tanto lento, né? Dá para ver um pouco parado aqui na própria ideia. Mas como a Lua está em Gêmeos, ela dá um suspiro. Então, continua aquele clima que eu falei para vocês do dia anterior de um pouquinho de novidade, mas aqui eu vejo mais como uma necessidade da gente estar aberto também ao que vier, tá? Atento às oportunidades, às coisas que surgem. Às 20 horas, então, a Vênus forma um aspecto com o Marte, tá? Um aspecto harmonioso. Então, ela está aqui em 0 grau e 24 minutos às 6 horas da manhã e ela vai andar um pouquinho, 1 grau aqui, ela vai chegar a esse momento exato do trígono com Marte. É bacana, né? Porque Vênus e Marte são a polaridade feminina e masculina, né? O Sol e Lua é uma das polaridades, Vênus e Marte outra. Então, esse aspecto harmonioso, ele é muito favorecedor das relações afetivas e sociais de todos os níveis, principalmente afetiva, porque a Vênus rege os assuntos do amor de uma forma geral, e ela tá forte no signo de Libra, que favorece demais troca, né, romântica. O Marte, ele não está numa configuração romântica, mas pelo fato dele estar num signo de elemento ar e na face da Vênus, ele favorece conversas para acertar os ponteiros ou ele favorece novidades também. Tá? Então, para quem está nesse início de relação, paquerando, flertando aí com alguém, pode vir alguma novidade, ou até para quem não está, mas estiver em busca, né? Porque pode surgir alguma coisa interessante nesse meio tempo. O fato do Marte estar no movimento retrógrado também pode representar de pessoas que você não tinha notícias, mas estava interessada, e de repente volta, troca mensagem, ou quando você mandou aquela mensagem que ficou no vácuo, ninguém respondeu, daí de repente a pessoa surge e responde, mas ali dá um fluxo para as coisas acontecerem. A Vênus dá um super suporte aqui por Marte em Aquário, que ele também não está assim tão forte, né? Aí a gente tem aqui depois na quarta-feira, no dia 8, a Lua já no signo de Câncer. Ela vai entrar no signo de Câncer às 2 horas da madrugada, né? Aqui a gente já vê a Lua em 3 graus de Câncer, porque o mapa corresponde às 6 horas no horário de Brasília, né? Então, ela entra às 2. Aí, aquela dinâmica toda movimentada, alegre, expansiva, ela diminui bem o ritmo, baixa bem, né? Porque a característica canceriana ela é muito mais introspectiva, não é tão expansiva e concentrada. Então, a tendência da quarta-feira é já começar cedo com bastante concentração, com a gente bem atento às tarefas, né? Aquilo que a gente precisa realizar. É bacana da Lua em Câncer, né? É o potencial do cuidado que a gente tem com as coisas e fazer tudo bem certinho. Só que o que vai acontecer, né? Ao longo do dia, ela vai formar alguns aspectos desafiadores. De madrugada já ela vai formar um aspecto desafiador com a Vênus, que está aqui em Libra, né? Que ela tira um pouco da sutileza, assim, né? Essa quadratura é mais ou menos aquela coisa do perder um pouco do brilho, né? Da leveza das coisas, fica um pouco mais fechada, assim, né? Não chega a ser um pessimismo e um mau humor, mas ele não dinamiza, ele não é bacana, não é tão bem humorado, né? Para as mulheres também não é tão legal. E aí a gente tá falando dos dois astros femininos fortes, né? Cada um na sua própria casa. A Lua na casa dela e a Vênus na casa dela. E elas estão numa configuração de recepção mútua, né? Ó, a Lua tá aqui na face da Vênus e a Vênus tá aqui na face da Lua, né? Então, é uma quadratura, assim, que não é mal-humorada, não chega a ser nesse mau humor, mas que é bem provável, assim, que a gente tenha que lidar com alguns pequenos impasses para as mulheres no mundo feminino, no campo das relações de um nível geral, cuidados e sentimentos que podem aflorar de uma maneira não muito bacana, tal, mas que é resolvido, né? Daqui por essa recepção mútua há uma fluência para se resolver. E como vai acontecer de madrugada, a gente vai pegar no início da manhã o finalzinho dessa influência aqui, que não é tão favorável para assuntos financeiros, né? Eu vejo mais assim,
essa quadratura como aquele tipo de momento onde a gente se depara com as obrigações, assim, com as necessidades materiais e financeiras daquelas que a gente não pode deixar. Então, aqueles impasses de, gostaria tanto de fazer isso ou de comprar isso, mas não posso porque eu tenho que pagar isso, sabe? Aqueles jogos das coisas necessárias e daquilo que a gente pode, né? Depois a gente vai ter ali às 6 horas, já que é nesse exato momento aqui do gráfico, a Lua formando a oposição com Saturno. Então, também, Lua muito forte, o Saturno também está na casa dele, né? Ele está em Capricórnio e a Lua em Câncer. E aí essa oposição, ela é um pouco mais resistente, eu diria, né? Aí sim o humor já não tá tão legal. Mas se a gente pegar o quadro todo, né? A Lua está em quadratura com a Vênus, formou, né, a quadratura na madrugada, e a Vênus está se aproximando para formar uma quadratura com Saturno, que não vai acontecer nesse dia, mas já está formado, já está em órbita, como a gente diz astrologicamente, ela está chegando ao ponto da quadratura. Então, essa configuração, ela é chata mesmo, ela é de obrigação, ela é de cobrança, ela é um pouco frustrante na questão dos sentimentos, tá? No nível romântico, ela é um pouquinho frustrante, então pode deixar o tom da quarta-feira com aquela sensação meio de se sentir abandonada. Às vezes não é nem algo específico, mas é uma sensação de abandono, e não é nada recomendável para investimento, né? Fechamento de negócios, que essa não é uma influência muito positiva, não. Com o Saturno no movimento retrógrado, o que se pode esperar de negócios que são fechados com esse potencial é das coisas ficarem emperradas mesmo, ou de durarem mais tempo do que deveriam, né? Então, por exemplo, você se programa para pagar uma coisa até um determinado momento e daí se prolonga um pouco mais, dada atrasos, né, lentidão, então ela arrasta a coisa para um pouco mais adiante e de forma frustrante, tá bom? Então fica um clima um pouquinho pesado aqui na quarta-feira. Às 4 horas, o Mercúrio ele chega ao mesmo grau que o Sol, ele tá voltando, né? Então ele vai chegar aqui, o Sol vem para cá em 16 graus e o Mercúrio chega a 16 graus, né? Então, a gente tem uma conjunção exata. Mercúrio está combusto e aí ele vai chegar nesse exato momento. E aí, o que vai acontecer? A gente tem uma condição na astrologia clássica que a gente chama de Casime, que é quando um planeta ele está no mesmo grau que o Sol e com uma distância de até 17 minutos. Então, quando chegar aqui às 18h55, ele inicia a condição Casime dele. Vai terminar só às 2h30 da madrugada do dia seguinte. Nesse momento, o Mercúrio ele fica bem em evidência, só que o Mercúrio não está num momento muito bom, ele está retrógrado, né? Ele não está forte por nenhuma dignidade, se vocês observarem aqui o termo da Vênus, é a face do Júpiter. Ele também não rege o elemento fogo, que é o elemento do leão. Então, a condição do Mercúrio que fica muito evidente, ela é mais de risco do que de benefício. Não vejo nada muito de benefício. O que que a gente deve ficar muito atento é com o que a gente fala, tá? Porque aí a língua tá afiadíssima, e com essa facilidade, né, com essa demonstração, aquilo que você fala é ouvido e visto, e enfim, o que você escreve é visto, o que você fala é ouvido por todo mundo, né? Mas pode ser de uma maneira desagregada. Também tem que ficar atenta com aquela coisa de conta o segredo para alguém e daí a pessoa espalha, ou alguém ouve e sai espalhando, porque o Mercúrio ele rege esse trâmite da comunicação, da fala, da expressão, né, da fala, da escrita de uma forma geral. Só que ele tá um pouco desagregado para ficar assim tão em evidência no colo do rei, né, no colo do Sol. Ele tá um pouco desagregado, então tem que ficar bastante atento mesmo ao que as conversas que se tem com o teor de nervosismo, não exagerar na dose, não falar mais do que deve ser falado, tem que se segurar mesmo, às vezes engolir um sapo ali, faz parte do processo, porque ele acaba ficando com uma capacidade argumentativa pesada, negativa, de uma certa forma, e muito evidente. Então, a voz, né, a fala, aquilo que você fala vai aparecer. Aquilo que você escreve, aquilo que você pronuncia de qualquer maneira fica bastante evidente. Então, tem que ter um pouquinho de atenção. No finalzinho do dia,
a Lua vai formar um trígono com o Júpiter, né? O Júpiter está aqui em 14, então o que vai acontecer? A Lua está andando, ela vai formar um trígono. Aí sim é uma noite que é mais favorável para descanso, né? É sensível e já é uma potência mais de elemento água, né? A Lua em Câncer e o Júpiter em Escorpião, e favorece um pouco mais os sonhos, a sensibilidade. Ela acontece muito na virada da noite, então a sensibilidade pode vir mesmo aí em tom de sonhos mesmo, de percepções, de intuições, de coisas nesse sentido. Ela não é tão intensa em outro nível. E a pegadinha, né? Então é bom para quem namora, quem é casado e tal, porque ela é bem apegada, cuidadosa, atenciosa, cheia de expectativas, esperanças, assim, né? Na quinta-feira, dia 9 de agosto, às 6 horas da manhã, a gente tem a Lua em Câncer, ainda sob aquela influência do aspecto com o Júpiter que aconteceu na noite anterior. E temos a Vênus aqui, ó, às 20 horas, que vai chegar a 3 graus de Libra, formando a quadratura exata com Saturno, só. Não vai ter mais outros aspectos. Então, o dia, na quinta-feira, ele fica tranquilo de se levar. Não tem nada de muito novo, diferente do dia anterior. Continua com aquele potencial muito sensível. Então, ao longo do dia, você pode pegar muita coisa no ar. Ele é bem cuidadoso, muito bom para lidar com trabalhos difíceis, né? Complexos, que exijam concentração. Ele é muito bom também para você cuidar de si e para cuidar dos seus sentimentos. É profundo, bacana para expressar sentimentos para quem você quer, né? Precisa. Tem uma influência muito cuidadosa, generosa, uma capacidade de generosidade bastante elevada, né? Depois que a Vênus ingressar na quadratura com o Saturno, aí muda um pouquinho, porque como eu já tinha falado nos dias anteriores, né? A quadratura de Vênus com o Saturno não é bacana para assuntos materiais de forma nenhuma, ainda mais com o Saturno no movimento retrógrado, mas quando ela chega a formar, alguns problemas podem vir à tona, e bem provável que sejam problemas financeiros que já deveriam ter sido resolvidos, né? Então, aquelas contas que vêm com cobrança, né? O Saturno é o próprio regente da cobrança, tá? Então, na quinta-feira, as cobranças ficam mais evidentes aqui em torno dos assuntos materiais. Mas como a Vênus, ela rege o desejo, o mundo feminino, a sensualidade de uma forma geral, esse aspecto também é um pouco tenso, porque ele mexe com isso negativamente. Então, primeiro, os assuntos da beleza não ficam favorecidos, não é um bom momento para tratamento de estética, cirurgias plásticas, coisas desse sentido, e também nem para compras e coisas de cuidados da beleza de uma forma geral, e também para os sentimentos, tá? É uma quadratura chata, triste, assim, ela é um pouco pesada, então ela acentua um pouco as dores que já foram vividas, né? Não é bom se você tiver que conversar com seu namorado, com seu marido para acertar alguma coisa de romance, fazer uma DR aí, né? Não é legal não, tá? Isso daqui traz sujeira que estava escondida lá no passado à tona, aquelas coisas que você já nem lembrava mais, ela vem. Então, evita esse tipo de conversa, né? Se você está num relacionamento, evita esse tipo de conversa com o parceiro, porque é bem provável que temas difíceis do passado retomem, aí deixa a coisa bem chata mesmo. Então, nem toca no tema, né? Melhor não, né? Tá? Então, ela não é favorável para assuntos materiais de nenhum nível e para a vida romântica também, nada bacana, tá? Carente também, né? Assim, na verdade, a Lua em aspecto com Saturno é um pouco mais carente no nível dos sentimentos. A Vênus em aspecto com Saturno, ela é carente no sentido do toque, da relação mesmo. Aí você sente a falta da própria pessoa, né? É aquela coisa de não se sentir amada ou desejada mesmo, né? Não é tão bacana. Bom, e aí a gente tem depois, só na sexta-feira, dia 10, o Sol em Leão e a Lua em Leão. Começando aqui em 2 graus de Leão às 6 horas da manhã, ela vai formar um aspecto com a Vênus às 7 horas, agora é um aspecto harmonioso, e aí ele é bacana, porque a Lua em Leão ela é bem expansiva, né, cheia de energia, de brilho. Vocês perceberam que a gente terminou a quinta com a questão dos sentimentos e desejos bem ruim, então é dar uma guinada durante a madrugada e começa a sexta-feira
com um clima totalmente diferente, expansivo. A sexta-feira também é o dia da Vênus, né, dedicado a Vênus, então tá bem legal. O início da sexta, ele é bom mesmo para os negócios, como o sexto não é um aspecto tão forte, então aqui o que é mais favorecido são pequenos negócios e ficar atento às oportunidades de negócio que surgem. E quando eu falo negócios, não são só negócios grandiosos, né, comprar um imóvel ou fechar grandes negócios, coisas mirabolantes, né? Coisas pequenas, coisas do dia a dia, compras do dia a dia que você precisa fazer, fechar alguma coisa, um tratamento, ou uma compra, ou algo com alguém que envolva dinheiro, mas que seja para atender aos seus desejos, né? A sua questão estética, que também está muito legal. Então, a sexta-feira ela é mais alegre, bastante alegre, expansiva, muito fácil para relacionamento com as pessoas, para se divertir mesmo. Começa bem legal o dia aqui, né? Tá? Aí a gente tem só no finalzinho do dia, ali às 22 horas, o Mercúrio chegando a 14 graus aqui, né? Ele tá voltando, tá seguindo aqui, ó, nesse sentido. Então, ele vai chegar a 14 graus e formar exatamente essa quadratura aqui com Júpiter. Bom, e daí de novo o Mercúrio fica em evidência. Eu falei para vocês que ao longo da semana ele ia formar vários aspectos, né? Mas aí ele vai formar a quadratura com Júpiter. Então a gente está falando do planeta da generosidade, da fé, da crença, em desafio com o planeta da fala, da expressão. O que eu vejo aqui é muito desacordo entre aquilo que a gente fala e aquilo que a gente pensa de verdade, acredita. Então, como o Mercúrio ele tá irritado aqui pelo movimento retrógrado e agora ele tá combusto de novo, ele já passou do momento Casime, mas ele tá muito perto do Sol, ele ainda não é visível no céu, né? Então, essa irritabilidade do Mercúrio, ela representa mesmo as coisas que a gente fala para agradar, ou para aparecer, ou para fazer para criar um status em torno da coisa, né? Então, aquelas situações que a gente fala, entra no jogo dos outros para fazer parte, fala que gosta disso, que gosta daquilo, e no fundo não gosta de nada, né? Enquanto as coisas são amenas, são assuntos superficiais, não vai fazer tanta diferença, não vai gerar tanto problema, mas tem que ficar atento com os temas importantes, porque você pode entrar no jogo do status para aparecer e comprometer coisas importantes que você crê, que você acredite. E num sentido mais amplo mesmo, é atrapalhar mesmo o julgamento, a capacidade de julgar as coisas no nível mental. O Mercúrio está irritado, então significa o quê? Nervosismo. Então o nervosismo faz a gente não enxergar as coisas. Às vezes ficar meio turrão e não acreditar nas coisas. Então ele desagrega um pouco o nosso sentido de fé também, de crença em si, né? A autoconfiança em si também acaba ficando um pouco prejudicada, tá? Aí a gente tem às 23 horas a Lua, que vai chegar aqui, vai formar uma conjunção aqui com o Mercúrio, antes dela formar a Lua nova. Bom, aí a conjunção da Lua com o Mercúrio potencializa isso ainda mais, deixa tudo bem nervosinho, né? Porque a hora que ela chegar aqui, ela já vai estar também em quadratura com o Júpiter. Então, aí a gente tem o Mercúrio e a Lua em quadratura com Júpiter. E aí, tanto os sentimentos como o campo da mente, né? Emoção e pensamento, desagregado com a questão da fé. E é um momento que eu vejo desafiador, que pode colocar a fé em jogo, pode colocar a sua autoconfiança em risco, pode te deixar um pouco dramático sobre as coisas. O nervosismo ele fica bastante exacerbado aqui com essa influência, tá? Mas é no finalzinho do dia, então evita, né? Vai dormir. Vai dormir na sexta-feira e não deixa a influência pegar você. Bom, aí nós chegamos aqui no sábado, onde a Lua estará em Leão, né? Vai chegar aqui, ó, tá vendo? 6 horas da manhã ela já tá no mesmo grau que o Sol. É o único aspecto, né, que na verdade nem é um aspecto formado no dia. Então, aqui é o momento que se forma a Lua nova, inicia uma nova lunação, um novo ciclo lunar, e é o momento onde vai acontecer um eclipse parcial do Sol. Só que esse eclipse, ele, como eu falei para vocês no comecinho, ele não é visível no Brasil, ele vai ser visível na Ásia e na Europa, lá nos países da Escandinávia, né? Então, ele não tem poder de influência sobre as circunstâncias das pessoas que estão aqui no Brasil. Então, independente de onde ele caia no seu mapa, qual casa, tal, ele não vai influenciar em nada, ok? É diferente do eclipse lunar que nós tivemos há 2 semanas,
porque que nós tivemos na sexta passada, né? Porque o eclipse lunar, ele foi visível no Brasil. Então, os eclipses têm potencial ativo onde eles são vistos. No nível clássico, é assim que a gente trabalha com os eclipses. Então, eu nem vou fazer um vídeo específico sobre eclipse, porque ele não vai trazer influências aqui sobre as nossas questões aqui dentro do Brasil. O que pode acontecer são situações relativas a outros países, coisas que aconteçam lá fora. Mesmo que você tenha o ascendente, o meio do céu, o sol, a lua no mesmo grau do eclipse, pelo fato dele não ser visto no Brasil, as influências que ele pode ter individualmente são muito pequenas, tá? Os eclipses, como eu falo para vocês, eles têm mais poder no nível mundano do que no nível pessoal. No nível pessoal tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Tem o mapa natal, tem a sua revolução solar, tem a firdária, tem a profecção, tem as suas direções primárias, tem as suas direções por termos, tem um monte de outras coisas que vêm antes do eclipse. Então, quando o eclipse atinge no mesmo grau, a não ser que ele seja visível onde você está, ele não marca muitos momentos, né? Tem muita coisa em torno, né? São muitas influências, ok, gente? E é isso, né? No sábado será o único momento. Então, aí é uma lunação leonina bem mais dinâmica do que a que nós tivemos, né? Então, os próximos dias, eles serão muito cheios de energia, de veemência, de todo mundo combatendo, se defendendo, mas se posicionando também com bastante força, ok? A gente tem, durante essa fase aí, o Mercúrio voltando ao movimento direto, e aí ele volta no movimento direto no signo de Leão, que é bem forte, tá? Aí na próxima semana, vocês já vão ver aqui, ó, Marte vai voltar para Capricórnio aqui, né? Ele termina a semana aqui, ó, em 0 grau e 20 minutos. Como ele tá retornando, ele já na próxima semana volta para Capricórnio. Aí ele entra no espaço da exaltação dele, né? No movimento retrógrado, mas na exaltação, tá bom? Mas aí é um assunto para nossa próxima semana, tá? E novamente eu convido vocês para o curso de previsões. A gente começa agora, sexta-feira, no dia 10. Eu deixo um abraço para todo mundo, uma ótima semana e até o nosso próximo vídeo. Até mais!